Pois é, minha gente, antes de começar o vídeo de hoje, a gente vai ter que combinar um negócio sério aqui, ó. Olho no olho, hein? Olho no olho. Você pode aí não gostar do técnico José Mourinho. Ah, Quesada, pra mim o estilo de jogo não dá. Ah, Quesada, ele é muito retranqueiro. Ah, ele estaciona o ônibus pra segurar resultado. Ele é muito marrento. Não é o Special One. Tudo bem, cara. Você pode ter essa opinião. Essa opinião é válida. Agora, o que não dá pra fazer, o que você não pode fazer, é não respeitar a história de um dos maiores treinadores do futebol europeu, especialmente nessa era moderna. José Mourinho fez de novo. Colocou mais um time em uma final europeia. É a sexta final europeia da carreira de Mourinho. E a Roma, que está longe de ser um suprassumo, que está longe de ser um grande plantel, já conquistou a Conference League na temporada passada e agora pode unificar esse cinturão vencendo a Europa League, porque está na grande decisão, vai encarar o Sevilla depois de derrubar o Bayer Leverkusen. Venceu o primeiro jogo por 1-0 na Itália e segurou, mas quando eu digo segurar, daqui a pouco eu vou explicar, segurou o resultado na Alemanha e por isso o Mourinho coloca a Roma mais uma vez em uma final europeia. É gigante tal o que ele está fazendo com a Roma. A Roma não tem esse contexto todo europeu. A última vez que tinha chegado numa final europeia foi em 1961. E a conquista da Conference League é uma das conquistas mais admiradas dentro da Roma, por ser uma conquista recente a nível europeu. E agora essa final vai fazer a cidade parar muito provavelmente, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, vocês estão dando muita moral pra mim recentemente com os likes. Eu quero que vocês deixem o like aqui nesse vídeo, quero que vocês comentem. Gostam do Mourinho? Não gosta do Mourinho? Gosta da Roma? Não gosta da Roma? Quem que vocês vão torcer na final? Enfim, comentem aí, encham isso aqui de comentários e também se inscreva no canal. Nós vamos ter muitas novidades nas próximas semanas, então convida um amigo a se inscrever, compartilha na rede social, faz esse favor pra mim, que eu vou agradecer com todo o coração. Bora lá, falar desse José Mourinho, tá? Sexta final de Liga dos Campeões da Europa, venceu com o Porto a Europa League em 2003, venceu com o Porto a Liga dos Campeões em 2004, venceu a Liga dos Campeões com a Inter de Milão em 2010, em 2017 venceu a Europa League com o Manchester United, depois ano passado venceu a Conference League com a Roma e agora chega a sua sexta final. Ou seja, vocês perceberam, né? Ele chegou em 5 finais até aqui, agora a sexta, e ele venceu as 5. Ou seja, quando a funila da Mourinho. E por que isso? Porque ele conhece demais os caminhos e os atalhos de ser um time copeiro. Como eu disse, não é o futebol mais vistoso e tá tudo bem. Não é preciso você desmerecer o trabalho de um para enaltecer o trabalho de outro. E aí, só numa comparação tosca, que eu não gosto nem de fazer com o Guardiola, cara, você pode gostar mais do estilo de jogo do Guardiola. Eu adoro o estilo de jogo do Guardiola, mas não há como negar a eficácia do estilo mourinhista, como eles falam, né? E a variedade de trabalhos que ele já aplicou. E a dificuldade também, o grau de dificuldade. Lembremos, o Porto não tinha os investimentos a nível europeu de grandes clubes e conquistou a Liga dos Campeões assim. A Inter de Milão não ganhava desde a década de 60 e ele resgatou aquela equipe e derrubando o Barcelona de Guardiola. E não era qualquer Barcelona, daquele período 2009, 2011, que o Barcelona foi bicampeão da Liga dos Campeões. No meio tinha uma Inter de José Mourinho. O Manchester United, que vivia uma seca de títulos incríveis, o cara foi lá e cravou em 2017, né? Com o Ibrahimovic fora, enfim, mas o Manchester United também não encantava. Foi lá e garantiu um troféu para a prateleira. E depois agora com a Roma, um nível de dificuldade ainda mais difícil, porque se a gente olhar o time da Roma, e a gente vai dar uma olhada nisso aqui, não é um grande time, não é um grande plantel, mas é uma equipe que joga com o coração na ponta da chuteira e resgata aquilo, parece a união perfeita, né? Resgata aquilo que a Roma tem de melhor historicamente com o que o Mourinho tem de melhor historicamente. Parece que o entendimento está dando muito certo. Obviamente que para um campeonato de pontos corridos não é tão fácil assim, porque, como eu disse, precisa de um plantel mais qualificado,
precisa de outras coisas para conseguir vencer. E olha que o Mourinho tem campeonatos nacionais importantíssimos na sua prateleira, mas é um cara que, a nível de Copas, ele brilha e se supera. Jogo de hoje, já sabíamos que seria dessa forma, porque como a Roma venceu o primeiro jogo por 1-0, iria tentar segurar o resultado. O Bayer Leverkusen é uma boa equipe, em evolução, em projeção para a próxima temporada. Não é à toa que os diretores estão tentando contratar aí vários jogadores, já anunciaram o Grimaldo, por exemplo, do Benfica. Tem vários jogadores jovens que a gente tem que ficar de olho, mas não é uma grande equipe. Ainda é uma equipe em evolução, tanto que não está brigando na ponta da tabela do campeonato alemão, porque é uma equipe que variou muito nessa temporada. Mas o trabalho do Xabi Alonso, na minha avaliação, é um bom trabalho. É um trabalho promissor. E você tem jogadores como o Jonathan Tah na defesa, o Tapsoba, o Demirbay no meio campo, lá na frente o Wirtz, que é uma promessa e que tem muita gente já de olho dentro do futebol alemão, inclusive o Bayern de Munique. Você tem o Diaby, que hoje foi, para mim, um dos melhores da partida do lado do Leverkusen, poderia ter causado mais problemas à Roma do que causou, mas foi muito bem caindo pelo lado direito. Diaby, que foi infernal em alguns momentos. Desculpem aí o trocadilho. Me desculpem. E você tem também um esquema muito bem montado pelo Xabi Alonso, né? Um time que joga com 3 zagueiros, sabe muito bem como controlar algumas ações da partida e sabe também como agredir o adversário, mas não é um timaço esse Bayer Leverkusen. Vamos combinar. Só que no jogo de hoje, a Roma também entrou com 3 zagueiros e sem vergonha nenhuma, o Mourinho colocou 5 caras lá atrás, né? 3 zagueiros no desenho da folha da UEFA, né? Mas depois, se a gente for ver na prática, foi 5 defensores lá atrás, com o Spinazzola baixando na linha defensiva pelo lado esquerdo e do outro lado o Celik também baixando pelo lado direito, né? Então, assim, foi um ferrolho, montou um ferrolho. E no primeiro tempo, esse ferrolho, cara, teve sorte, porque o Bayer Leverkusen entrou com o apoio da torcida, aliás, uma belíssima festa em Leverkusen, a torcida do Bayern representou e empurrou a equipe no início, e aquele ímpeto eu achei que a Roma iria sofrer pelo menos um gol. Teve várias chances, defesa do Rui Patrício, bola na trave do Diaby, especialmente nas costas do Spinazzola, o Diaby fez realmente um inferno por ali. O Wirtz estava muito bem encaixotado no meio campo, né? Pellegrini marcando muito bem ele, o Matic também fez um bom jogo, enfim, e não conseguiu render tanto, acho que faltou um pouquinho mais de Wirtz, mas a verdade é que na primeira etapa o Bayer Leverkusen teve mais perigos, óbvio que isso vai se repetir um pouquinho no final do jogo, mas já no abafa, e a Roma se segurou como pôde. Faltou para a Roma no primeiro tempo controlar o jogo um pouco mais no meio campo, né? Compactar um pouquinho mais, não quebrar tanto a bola lá na frente buscando o Tammy Abraham, que fez uma grande partida, tá? É um jogador que tem uma estatura muito boa e é bom em jogo de pés, né? Então ele recebe essa bola, assim como o Dzeko faz na Inter de Milão, e consegue controlar, consegue gastar o tempo, consegue distribuir bem o jogo. É difícil roubar a bola dele porque ele é grandalhão, tem um porte físico interessante, mas a Roma abusou disso no primeiro tempo, né? Toda a bola que vinha quebrava, não conseguia segurar essa bola no meio campo e aí uma hora a defesa podia falhar. Mas o jogo foi passando e aí o mourinismo foi entrando em ação, né? Porque a Roma segurou bem essa pressão inicial e depois fez o seu jogo. Esfriou a partida, muitas faltas marcadas, né? O juiz parou muito o jogo, especialmente contra o Bayer Leverkusen, porque os caras estavam tentando roubar a bola ali de qualquer maneira e a Roma esperta, os jogadores se caíram no chão, valorizavam as faltas, enfim, pararam o jogo do jeito que podiam. E na segunda etapa, a Roma voltou melhor nesse quesito de segurar um pouco mais a bola, trabalhar um pouco a bola no meio campo, não sofrer tanto assim no sistema defensivo. O jogo foi passando e no final da partida, aí sim no abafa, o Bayer Leverkusen teve mais algumas oportunidades, mas teve muito pouca eficácia, né? Alguns momentos foram sorte da Roma também, que a bola não sobrou ali num bate-rebate para algum jogador do Bayer Leverkusen, mas o Rui Patrício fez uma boa partida, fez algumas defesas importantes
e faltou eficácia, faltou ali um centroavante com mais pujança para a equipe do Bayer Leverkusen para fazer o gol, né? Criou algumas oportunidades, é verdade, mas a Roma me parece que foi muito sólida defensivamente e isso foi o fator fundamental. Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas, gente. É bizarro porque é impressionante. Enfim, é um jeito de ganhar. Existem várias maneiras de ganhar. E o Mourinho é especialista nessa em Copas, como eu disse. Mas se a gente pegar o total de chutes no gol, foram 23 chutes para o Bayer Leverkusen, 6 no alvo. O Rui Patrício foi bem. A Roma chutou uma bola que não foi pro gol. Um chute e nem no alvo acertou. Para vocês verem como foi a partida, quem não teve a oportunidade aí de assistir. Aí eu tava olhando também a posse de bola, 72% pro Bayer Leverkusen, 28% para Roma. Como eu falei, jogou com o resultado embaixo do braço, fez isso muito bem e não é novidade nenhuma para um time do técnico José Mourinho. Cara, agora vai jogar com o Sevilha, que é o rei dessa competição, contra o Mourinho, que nunca perdeu uma final europeia. Eu acho que a Roma tem plenos pulmões aí para vencer, e como ficou difícil chegar na Liga dos Campeões via campeonato italiano, precisa vencer porque pode chegar via Europa League. E seria muito, muito importante para a história da Roma vencer esse torneio. E aí o Mourinho seria idolatrado eternamente na capital da Itália. Você pode não gostar, mas respeite o Special One que está na sua sexta final europeia. Beijo.